Nós vamos iniciar nesse momento uma série de mensagens intitulada Reversão, em busca de uma melhor versão de mim mesmo. Nós vamos estudar esse tema ao longo das próximas 8 semanas. E para que você desfrute o melhor daquilo que a gente tem para desfrutar, eu queria dar 3 dicas para você. A primeira dica é a seguinte: calibre a sua expectativa. Sempre que a gente vai ler um livro, o aproveitamento desse livro está diretamente ligado à nossa expectativa em lê-lo. Sempre que a gente vai assistir um filme, o nosso aproveitamento desse filme está diretamente ligado à nossa expectativa com relação a esse filme. O mesmo acontece aqui. Não se deixe levar pelo costume de ouvir uma série após a outra. Não se deixe levar pelo preconceito de estar numa comunidade cristã e não acreditar que possa vir algo bom e positivo, relevante e útil para a sua vida das Escrituras Sagradas, por elas serem antigas. A segunda dica é a seguinte: desconfie das suas resistências. Se em algum momento você ouviu alguma coisa com a qual você não concorda, algum texto, alguma orientação de Jesus, ao invés de construir um muro entre você e a palavra de Deus, faça o seguinte: dê um crédito a mais às Escrituras, aguente mais um pouquinho, procure entender o que está por trás das revelações e do ensino de Jesus. Certamente você vai se surpreender. E a terceira dica é a seguinte: esteja aberto para o novo de Deus em você. A obra que Deus começou na minha e na sua vida ainda não terminou. A bem da verdade, Ele já tem feito muitas coisas boas na vida da gente, mas ainda não terminou. E talvez Deus use a reflexão desses 2 próximos meses para fazer coisas significativas na nossa maneira de pensar, mudando inclusive a nossa maneira de agir e de nos comportarmos diante dos nossos amigos, dentro de casa e no ambiente profissional também. Vamos lá, introduzindo o assunto. Uma das revelações mais interessantes da fé cristã diz respeito ao fato de que Deus nunca alimenta expectativas ilusórias a respeito da nossa capacidade de agradá-lo. Deus nunca pensa assim: se eles forem bonzinhos, então eu vou andar com eles. Deus nunca pensa assim: se eles me obedecerem, então eu vou abençoá-los. Ele nunca pensa que se somente quando a gente fizer as coisas de maneira certinha, Ele vai atender às nossas orações. E Ele não alimenta essas expectativas porque Ele conhece muito bem a nossa essência e Ele sabe que nós somos fracos. Ele sabe que nós somos limitados, como disse o texto do profeta Isaías para a gente na semana passada, Isaías capítulo 40, nós somos como a palha. E basta que o vento sopre sobre a nossa vida para a gente revelar algumas coisas que a gente não gostaria de revelar. Por outro lado, Ele conhece o nosso potencial de desenvolvimento e tem consciência de que enquanto permanecemos aquém daquilo que podemos nos tornar, nós sofremos. Enquanto a gente não se desenvolve como profissional, como a gente poderia se desenvolver, a gente sofre na vida profissional. Enquanto a gente não se desenvolve como marido, como esposa, a gente sofre na vida conjugal. Enquanto a gente não se desenvolve como pai, como ser humano, a gente sofre na relação com os filhos e na relação com os amigos. Deus deseja cuidar da gente e nos transformar para que os sofrimentos advindos das coisas ruins que estão dentro da gente possa cessar de uma forma ou de outra. Por causa do seu amor, do amor de Deus, e não apenas por causa da sua justiça, é que Ele está altamente determinado a reverter as marcas do pecado na nossa vida. Algumas pessoas acreditam assim que Deus quer nos transformar porque Ele é um perfeccionista, é um chato, de galocha, e Ele quer que a gente se torne o que Ele quer porque Ele é assim. Não. O que está por trás
do desejo de Deus em nos transformar, não é a intransigência de um Deus que não conseguiu evoluir com o tempo. Não é a inflexibilidade de um Deus que não consegue admitir que alguém pense diferente dele. Definitivamente não é também a arrogância de alguém que está cheio de preconceitos sobre os outros. Por trás do ensino de Jesus está fundamentalmente o amor dele. O amor de um pai que conhece a nossa vida e a nossa história porque ele nos criou e ele sabe o que é melhor para a gente. Está o amor de um pai que estabelece limites para a gente, para que dentro desses limites a gente prove do melhor que ele proporcionou para a gente. Está também o amor de um pai que quer que a gente se torne gente mais madura e gente mais cheia de sabedoria, porque não tem nada pior do que a gente envelhecer com alguém velho, chato, ranzinza, inflexível e que não consegue administrar relacionamentos nem com Deus e nem uns com os outros. Para isso a gente vai estudar o texto de Mateus capítulo 5. Ao longo das próximas 8 semanas, nós vamos caminhar nos 12 primeiros versículos desse texto maravilhoso que começa dizendo assim: certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniam ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes também os que têm coração puro, pois eles verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês, quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera nos céus. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. O começo do Sermão do Monte, sermão esse que vai do capítulo 5 ao capítulo 7, é iniciado com aquilo que nós chamamos de bem-aventuranças. Mas para a gente entender tanto o significado do Sermão do Monte, quanto especificamente as bem-aventuranças, a gente precisa entender um pouquinho o contexto em que esse sermão está inserido. O Evangelho de Mateus foi escrito por um judeu com o intuito de convencer os seus pares a respeito da divindade de Jesus. Um judeu escrevendo para judeu com o intuito de convencer que Jesus não é simplesmente um homem de luz, um sábio. Ele é o próprio Deus que entrou na história. Isaías 40, como nós vimos na semana passada, revelou que Deus, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, prometeu entrar na história, para cuidar da gente, para nos pastorear. E Israel, o povo de Deus, ficou anos, décadas, séculos, aguardando pela vinda do Messias. O curioso é que quando Jesus, o Deus Todo-Poderoso, entrou na história, alguns desses homens e algumas dessas mulheres do seu povo não perceberam isso. Então, Mateus escreve um evangelho para tentar convencer os judeus a respeito disso. E ele começa a fazer isso escrevendo no primeiro capítulo uma genealogia. Nós não estamos muito acostumados hoje em dia a ler genealogias, né? Mas os judeus, eles sempre gostaram muito de genealogias. E no versículo 17 do capítulo 1, final dessa genealogia, que mostra que Jesus era descendente de Abraão e descendente também do rei Davi, há uma menção muito interessante.
Ei, judeus, diz Mateus, lembrem-se que de Abraão até Davi foram 14 gerações, e que de Davi até Jesus foram outras 14 gerações. O que isso significa para a gente? Absolutamente nada, porque a gente não está ligado na numerologia judaica, mas eles entenderam e ficaram surpresos. Sabe por quê? Porque o termo Davi, nome do grande rei que passou por Israel, é formado por 3 consoantes, um Dalet, um Vav e outro Dalet. Cada uma dessas letras possui um valor diferente. 4, 6 e 4. E esses números somados dão exatamente 14. Isso, para um judeu, era a prova incontestável de que Deus organizou a história de maneira muito metódica, para que então Jesus, o Deus encarnado, pudesse chegar. Eles ficaram surpresos ao ouvir a revelação do nascimento de Jesus, com tamanha perfeição no tempo certo, em resposta às profecias que falavam a respeito da vinda de Jesus. Uma outra maneira da gente perceber isso no Evangelho de Mateus é vendo que esse Sermão do Monte aconteceu, obviamente, em cima de um grande lugar, de um alto lugar, uma grande montanha. Por que isso era tão importante? E por que é que no Evangelho de Mateus, por 5 vezes, Jesus sobe ao monte para proferir as suas palavras? Porque foi exatamente assim que um outro grande líder do povo de Israel sempre fez. Moisés, o grande libertador do povo das garras do Egito, o grande legislador, que quando queria ouvir a palavra do Senhor para ensinar o povo, ele então subia uma montanha, ele clamava pelo Senhor, recebia as orientações divinas e então transmitia para o povo. Agora, no Evangelho de Mateus, é Jesus quem sobe ao monte para dizer: o que eu estou dizendo, as minhas palavras não são meramente minhas, elas andam em consonância com a vontade do Deus Pai. Eu sou o Messias que entrou na história. Prestem atenção naquilo que eu vou dizer a vocês. Uma outra informação importante para entender o contexto é a seguinte: as bem-aventuranças foram proferidas por Jesus diante de grandes multidões, mas elas foram efetivas para um pequeno grupo, o grupo dos discípulos. Os primeiros versículos que a gente leu, a gente descobriu isso, que grandes multidões começaram a se aproximar de Jesus. Eles estavam curiosos, eles estavam sedentos, eles queriam ver e ouvir tudo quanto Jesus estava fazendo. Mas nem todos deram a atenção que Jesus precisava. Alguns ficavam às margens do relacionamento com Jesus, à distância, porque faziam parte dessa grande multidão. Como parte dessa multidão, um grupo menor se aproximou de Jesus. O grupo que a Bíblia chama nesse evangelho de o grupo dos discípulos. A palavra utilizada no texto de Mateus capítulo 5 é a palavra proserromai. Aproximaram-se com qualidade para ouvir, com disposição para acreditar e com vontade de se reinventarem diante daquele novo ensino. Essa é a diferença que existia entre os ouvintes de Jesus naquele tempo e a diferença que existe entre os ouvintes de Jesus hoje em dia também. Aqui na nossa comunidade, tem multidão. Aqui na comunidade tem gente que vive às margens, tem gente que ouve, mas desconfia, tem gente que está por perto, mas não se deixa confrontar com tanta facilidade. Tem gente que diz: ok, Jesus, pode entrar na sala, mas tem alguns quartos dentro da minha casa, do meu coração, eu não quero que o Senhor entre ali. Esse grupo é o grupo da multidão. Eles estão por perto, mas eles não são como os discípulos. Entre nós existem também discípulos. Existem aqueles que dizem assim: ok, a gente reconhece que o Senhor é o Deus da nossa vida. E muito embora a gente não concorde com alguns dos seus ensinamentos, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E a gente sabe
por conhecer o Senhor, que a sua palavra vai fazer bem para a gente, vai nos fazer amadurecer, crescer em sabedoria, em maturidade, e por isso a gente vai prestar atenção, por isso a gente vai abrir todas as portas de dentro de casa e vai permitir que o Senhor lance a sua luz ali. Esses são os discípulos. Mas o que são as bem-aventuranças? Bom, o termo bem-aventurança vem do grego makarios e significa literalmente felicidade. Ou mais do que isso, significa muito felizes, ou ainda felicíssimos, felicíssimos. Por que será que o primeiro ensino de Jesus, apresentado pelo evangelista Mateus, é um ensino onde Jesus começa falando sobre felicidade? Bom, tem um monte de gente que fica perguntando assim: Renato, o que aconteceu com Jesus dos 12 aos 30 anos? Porque a Bíblia fala de coisas que aconteceram até os 12 anos de Jesus, fala a respeito do ministério de Jesus dos 30 em diante, mas não fala a respeito do que aconteceu dos 12 aos 30. O que aconteceu? Resposta: ninguém sabe ao certo. Mas eu, com a liberdade de teólogo, arrisco um palpite. Durante esse tempo, Jesus ficou observando a vida da gente, a maneira como as pessoas do seu tempo viviam. E ele ficou percebendo que uma das coisas que as pessoas mais buscavam era a felicidade. E Jesus começa o seu Sermão do Monte e o seu primeiro ensino entre nós, falando de felicidade, não apenas porque a gente anseia por felicidade, mas por perceber que aquilo que a gente tem feito para alcançar a felicidade não tem dado certo. Não tem dado certo. As bem-aventuranças não são leis sinalizadas com placas vermelhas, mas constatações sinalizadas por Jesus com placas amarelas. Você sabe muito bem a diferença das placas vermelhas e das placas amarelas no trânsito, não sabe? Quando a gente vê uma placa vermelha dizendo proibido parar e estacionar aqui, existem algumas, se você nunca viu, existem algumas na cidade. E algumas pessoas insistem em fazer vistas grossas. Quando alguém para num lugar que é proibido parar e estacionar, basta que um guarda se aproxime, anote a placa, então uma multa vai ser tecida sobre essa pessoa. Placas vermelhas são placas que, quando desobedecidas, são imediatamente um bom caminho para multa, punição. A justiça precisa vir. Mas as placas amarelas não são assim. As placas amarelas, elas têm apenas o intuito de sinalizar algo importante para o cuidado da nossa vida. Como, por exemplo, curva acentuada à esquerda. Se você está numa estrada e você vê essa placa, você pode fazer vistas grossas para ela? Pode. Se você acelerar com tudo diante de uma placa como essa, alguém vai dizer assim: você acelerou, toma aqui o cartão vermelho, toma uma multa. Não, porque é só uma placa amarela. Só tem um problema. Se a curva é curva acentuada à esquerda, prestar atenção nessa sinalização é fundamental para a preservação da nossa vida. Em outras palavras, se você olhar para as bem-aventuranças que a gente vai estudar ao longo das próximas 2 semanas, e não quiser obedecê-las, tudo bem. Tudo bem. Ninguém vai te multar. Não vai cair um raio do céu na sua cabeça e você não vai ser consumido de uma hora para outra. Você não precisa chorar, como diz as bem-aventuranças. Ninguém vai rasgar o céu dizendo para você assim: você precisa chorar um pouco. Não. Você precisa ter fome e sede de justiça, senão você vai ser punido. Não. Mas se você não prestar atenção a essas sinalizações,
você não vai alcançar a felicidade. Você não vai alcançar a felicidade. Porque, via de regra, você vai beijar a parede com a sua própria face. Qual o caminho da felicidade segundo as pessoas da sociedade de Jesus? Se ele passou dos 12 aos 30, que é a minha tese aqui com vocês, observando as pessoas, o que ele viu na maneira como elas buscavam a felicidade? Vamos lá. Ele viu, primeiramente, os romanos. Não tinha como não ver os romanos. Eles eram os grandes líderes da Pax Romana. E eles acreditavam que a felicidade tinha a ver com o poder. E por isso mesmo, eles faziam de tudo para chegar e se manterem nessa posição. Os romanos acreditavam que felicidade tinha a ver com chegar e manter o poder. Herodes era um grande exemplo disso. Ele chegou nessa posição de governador e ele fazia de tudo para manter-se ali. Quando alguém da sua família, fosse um parente, um filho, se insurgia com graça demais, diante do ciúme, ele matava. Ele chegou a matar alguns dos seus filhos, porque ele se sentia ameaçado. Ele não queria perder o lugar, porque se ele perdesse o lugar, ele ia perder a felicidade dele. Mas, gente, que maneira mais tola de alicerçar a nossa busca pela felicidade, não é verdade? Nem todo mundo consegue se perpetuar no poder por tanto tempo, por uma vida inteira. A gente viu isso na disputa pela presidência do Senado, né? O antigo presidente estava certo que ele ia levar. Mas alguns dias atrás, Davi venceu Golias. E Golias teve que voltar para casa bastante entristecido, bastante infeliz, porque perdeu aquilo que para ele era a razão de viver. Os saduceus eram um outro grupo que estava ao redor de Jesus. E eles acreditavam que a felicidade tinha a ver com a distinção social, por isso eles valorizavam tanto a sua imagem. Os saduceus representavam a elite do mundo judaico. Eles estavam sempre nas colunas sociais. Se tinha um programa na época com aquela musiquinha assim, eram eles, os saduceus. E eles acreditavam que essa história de estar na mídia, na televisão, nos jornais, com a foto estampada no Facebook, era a felicidade. Que maneira mais boba de tentar ser feliz. Porque nem sempre a gente consegue essa exposição, nem sempre a gente está na mídia por conta de coisas boas, nem sempre o nosso lado virtuoso é o que aparece para as pessoas. E quando isso acontece, o que acontece com a felicidade da gente? Vai embora? A felicidade, segundo os saduceus, não funcionava também. Havia um outro grupo perto de Jesus, grupo chamado de zelotes. Esses acreditavam que a felicidade tinha a ver com uma ideologia política. E eles vestiam a camisa, deixavam a barba crescer. Por isso viviam conspirando contra o governo de Roma. Eles eram reacionários. E eles pensavam assim: a gente não consegue ser feliz enquanto a gente não tomar o poder, enquanto a gente não derrubar esses romanos. Nós precisamos restaurar a política do nosso país. E isso dá certo em termos de caminho para a felicidade? A gente às vezes tem memória curta. Pouco tempo atrás, a gente viu a nossa população no Brasil inflamada, cantando: nosso dia vai chegar, teremos nossa vez. Não é pedir demais, quero justiça, quero trabalhar em paz, não é muito o que lhe peço. Renato Russo.
do Legião Urbana, clamando por uma mudança na política do país. E essa mudança ocorreu. E todo mundo ficou pensando: agora a gente vai ser feliz, porque a gente tomou o poder. A caneta está na nossa mão, o povão chegou no governo. E a felicidade não veio. E a felicidade não veio. E aí agora surgiu uma outra face ideológica. E a gente começou a acreditar: agora vai, se a gente tomar o poder, se a gente tirar os caras pálidas de lá, a gente vai ser feliz. Agora vai dar tudo certo. E será que vai dar mesmo? É complicado demais a gente colocar todas as nossas fichas em ideologias políticas. Essas ideologias não têm o poder de garantir a felicidade para o nosso coração. Um outro grupo era o grupo dos publicanos. Os publicanos, quem eram? Eles eram judeus que trabalhavam para os romanos, cobrando imposto dos seus pares, e eles sempre cobravam um pouquinho mais para poder enriquecer. Aí você imagina, né? Os judeus odiavam os publicanos, eles viam os publicanos como traíras, como traidores da pátria. Eles não eram mais convidados para participar das festas de família, eles não eram mais convidados para participar das festas religiosas, eles eram excluídos. Mas quer saber o que eles pensavam disso? Não tem problema. Pode me excluir, pode me cortar das redes sociais, porque no final das contas, quem está com o bolso cheio de dinheiro somos nós. Os publicanos acreditavam que a felicidade tinha a ver com o enriquecimento e com o acúmulo de bens. Para alcançá-lo, eles eram capazes de tudo. Vendiam a mãe, a sogra, a tia, o periquito. Eles queriam ver dinheiro. Mas isso também não dá certo. Isso também não pavimenta em momento algum a felicidade de ninguém. Vocês se lembram da história de um sujeito chamado Zaqueu, publicano, chefe da Receita Federal, um sujeito rico pra caramba, que acabou encontrando dentro do peito dele um vazio enorme. E quando ele ouviu que Jesus estava passando pela sua cidade, ele começou a pensar assim: talvez seja agora que eu vou encontrar aquilo que eu sempre busquei no dinheiro, nas posses e nas propriedades, e eu nunca encontrei. E ele nem fez conta de que ele estava usando o terno Hugo Boss, novinho em folha, e ele saiu correndo para fora da Receita Federal, subiu em cima de uma figueira brava, ficou todo rasgado, esperando que Jesus olhasse para ele. E Jesus olhou para a vida dele. Olhou para a vida dele e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero ter com você em sua casa. Depois da refeição que Zaqueu teve com Jesus, tudo o que ele tinha em termos de grana e propriedade foi relativizado. Vou dar para os pobres boa parte do que eu tenho. Vou devolver boa parte daquilo que eu roubei das pessoas, gerando mal na vida delas, porque eu descobri algo mais valioso, algo que me fez feliz. Um outro grupo perto de Jesus era o grupo dos imorais. Imorais, romanos, judeus ou samaritanos. A imoralidade dos romanos era uma imoralidade explícita. Muitos deles se aventuraram deliberadamente na questão da homossexualidade e não queriam saber de nenhum tipo de confrontação a respeito dessa prática. Já os judeus eram um pouquinho mais velados. Eles não faziam as suas imoralidades publicamente, apenas quando estavam na frente do computador, apenas quando estavam sozinhos dentro de casa, apenas de madrugada, quando não tinha ninguém para ver, imoralidade velada. E os samaritanos faziam tudo isso por desespero.
Jesus certa vez se encontrou com uma mulher samaritana no meio-dia, porque ele queria beber água, e essa mulher, que tinha buscado água pela manhã, já não tinha mais água ao meio-dia, de tanta sede. E no meio da conversa que Jesus tem com essa mulher, ele diz assim: mulher, para a gente continuar a nossa conversa aqui, vai chamar o seu marido. Ela disse assim: Jesus, eu não tenho marido. E ele diz: eu sei, porque você já teve 5 maridos. E o cara que você trouxe para dentro da sua casa agora não é seu marido. É só um caso. O que Jesus está dizendo para essa mulher é: eu sei que você está tentando ser feliz, se liberando sexualmente, tentando pular de galho em galho, como se por trás, como se a liberdade de se viver a sexualidade sem regras, sem limites, sem bom senso, fosse capaz de trazer felicidade para alguém. Isso não aconteceu com aquela mulher. Então Jesus disse: olha, eu tenho uma água para te dar, e quando eu der da água que eu tenho para você beber, aí você vai ser feliz. Por fim, o último grupo que eu listo aqui perto de Jesus é o grupo dos fariseus. Os fariseus, eles acreditavam que a felicidade tinha a ver com o cumprimento de todas as leis e tradições do seu povo. Legalistas, cumpridores das leis, jejuavam, oravam, iam para o templo, aquela coisa regradinha, quadrada, que aparentemente funcionava como um relógio suíço. Mas eles eram tristes. Você conhece gente assim? Religioso. Vai à igreja há anos, frequenta a igreja há anos, dá o dízimo há anos, e você pergunta para o sujeito: você é feliz? Ele responde: eu sou feliz. Muito feliz. Não dá para perceber? Não dá para perceber. Um desses religiosos apareceu de madrugada, umas 3 da manhã, na casa de Jesus. Bateu na porta dele e disse: Jesus, eu estava sem conseguir dormir, eu queria conversar um pouco sobre teologia com você. Ele falou: rapaz, vamos encurtar a história? Se você não nascer de novo, você não pode ser feliz. A casa caiu para aquele cara, porque ele passou a vida inteira acreditando que se ele fosse regrado nas tradições, no dízimo, na frequência na igreja, isso ia fazer dele feliz, e não fez. Porque o que ele precisava é nascer de novo, e nascer a partir de um relacionamento verdadeiro com Jesus, que estava conversando com ele. Se a felicidade não está pavimentada, nem pela ideologia política, nem pelo legalismo religioso, nem pela imoralidade, nem por nenhuma das outras coisas que a gente citou até agora, como é que a felicidade é possível? A gente vai entender isso à medida em que a gente olha para o início do Evangelho de Mateus. No capítulo 1, a gente tem a genealogia, como eu disse para vocês. E a grande notícia que a gente tem no capítulo 1, genealogia de Cristo, é que a felicidade passa pela descoberta de que Deus decidiu nos amar única e exclusivamente pela graça. Dentro da genealogia de Jesus, estava cheio de gente complicada, cheio de gente difícil, tudo isso para mostrar que Deus nunca coloca as suas leis como uma condição para nos amar. Isso é maravilhoso. Quando a gente descobre que Deus nos ama assim, que Deus nos aceita dessa forma, isso é maravilhoso, isso a gente não pode perder, e por isso mesmo, isso pode nos fazer felizes. No capítulo 2 a gente tem uma outra descoberta, que felicidade passa pela descoberta de que Deus nos valoriza, apesar do que os outros pensam da gente.
O que a gente tem no capítulo 2 é a história do nascimento de Jesus, a revelação de que algo sobrenatural aconteceu para que o nosso Senhor viesse ao mundo. Maria, sua mãe, ficou grávida por obra do Espírito Santo, e José teve que se desdobrar para acreditar nessa história e acolher a sua esposa, e acolher o filho. Mas eles não conseguiram se libertar do preconceito da sociedade, que durante muito tempo provavelmente acabou dizendo assim: olha lá aquela família, aquele ali é José, ele acreditou na história de Maria. Aquela é Maria. Maria é aquela que diz que foi o Espírito Santo que engravidou. Aquele ali, aquele menino que está jogando bola, Jesus, o filho de Maria, o filho de José, lembra? Eles eram desvalorizados na sociedade, mas Deus continuava os amando e mantendo o seu propósito na vida deles, e isso era fonte de felicidade, porque isso não podia ser removido da vida deles. Felicidade só é possível quando a gente pauta o nosso sorriso em algo que não pode ser tirado da gente, e esse amor e esse acolhimento não podem ser tirados de nós. No capítulo 3 a gente descobre uma outra coisa, que felicidade passa pela descoberta de que Deus nos ama independentemente do que podemos produzir. A gente tem aqui em Mateus capítulo 3 o batismo de Jesus. Até esse momento Jesus não tinha proferido nenhuma palavra espantosa, ele não tinha feito absolutamente nenhuma cura. E quando ele chega no momento do batismo, o céu se abre, uma voz vem do alto e diz: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus não é amado pelo Pai porque ele produzia, Jesus não era amado pelo Pai porque ele cumpria as metas, Jesus não era amado pelo Pai por nada a não ser o amor, a bondade, a graça. O capítulo 4 surge, mostrando também que felicidade passa pela descoberta de que Deus está sempre disposto a suprir as nossas necessidades. Mateus capítulo 4 é a história da tentação de Jesus. Jesus está no deserto. O tentador se aproxima e diz: transforma as pedras em pão, Jesus, para você matar a sua fome. E ele diz: não, basta que eu viva a partir da palavra, ela me coloca de pé, ela me sustenta. Então, Jesus é levado para o pináculo do templo. Jesus, se você é quem você disse ser, se lança daqui, porque os teus anjos vão vir e vão te segurar. Mostra a tua grandeza, mostra o teu poder. Ele disse: não vou fazer nada disso não. Aí depois ele leva Jesus para o alto de um monte, e ele diz: está vendo tudo isso aqui, Jesus? Se você dobrar os seus joelhos e me adorar, eu vou dar tudo isso para você. O texto termina com Jesus resistindo todas as tentações, e o último versículo diz assim: depois da tentação, os anjos vieram até ele e o serviram. Jesus negou tudo aquilo que estava sendo prometido por Satanás, e depois da obediência, os anjos oferecem tudo aquilo que Satanás prometeu, mas que não podia cumprir. Felicidade passa pela descoberta de que os anjos de Deus suprem a nossa necessidade. Isso não pode nos ser tirado. Por isso, isso é motivo de felicidade. Diante dessas colocações, eu pergunto para você: é possível ser feliz? A resposta é sim.
É possível ser feliz quando a gente descobre que Deus nos ama incondicionalmente. É possível descobrir que Deus nos valoriza quando ninguém mais nos valoriza. É possível ser feliz quando a gente descobre que Deus nos ama antes da gente produzir qualquer coisa. É possível a gente ser feliz quando a gente acredita que em todos os momentos da nossa vida Deus está disponibilizando os seus anjos para nos servir e cuidar das nossas necessidades. Bem-aventurados, felicíssimos, diz Jesus, são os pobres de espírito. A primeira bem-aventurança é essa: os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Pergunta: quem são os pobres de espírito? Para a gente responder essa pergunta, é legal a gente olhar para um outro evangelho, Lucas capítulo 18, de 9 a 14. A gente vai entender quem são esses pobres de espírito. Jesus contou ali uma parábola dizendo: a alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, religioso, e o outro, um publicano, judeu, excluído da fé e que errou demais apostando as suas fichas no dinheiro. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu lhe agradeço porque não sou como os outros homens. Olha que oração interessante, né? Deus, muito obrigado porque eu não sou como esses canalhas. Muito obrigado porque eu não sou como os ladrões. Eu não sou como os corruptos de Brasília. Eu não sou como os adúlteros que ficam sassaricando de madrugada. Nem mesmo como este publicano aqui, que rouba o próprio povo para ajudar os romanos e para enriquecer. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Assim ora o fariseu. Mas o publicano, diante disso, ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Essa parábola ajuda a gente a entender muito bem quem são os ricos de espírito, que não podem ser felizes, que não vão herdar o reino dos céus, e quem são os pobres de espírito, que estão pavimentando o caminho para a felicidade e que, segundo Jesus, vão herdar o reino. Quem são os ricos de espírito? Os ricos de espírito são aqueles que possuem uma visão superestimada a respeito deles mesmos. Eles são arrogantes, eles são soberbos, eles andam com o nariz empinado, eles pensam sobre eles mais do que na verdade eles são. Versículo 9 de Lucas 18 diz: eles confiavam em sua própria justiça, eles se achavam bons, eles se achavam competentes diante de Deus e diante dos homens. Eles normalmente não se constrangiam num momento de pregação como esse, porque quando uma palavra dura era dirigida, eles sempre pensavam assim: ai, que pena que a minha sogra não veio aqui hoje. Ai, que pena que a minha tia tinha que ouvir isso. Ah, meu marido faltou na igreja hoje. Ele podia faltar todos os dias do ano, menos hoje. Porque a palavra nunca é acolhida como se fosse para ele, como se fosse para ela. E por isso eles passam a orar como se Deus tivesse a obrigação de atendê-los. Deus, eu tenho algumas coisas para colocar diante do Senhor. Estou precisando disso, aquilo. E deixa eu deixar bem claro que quem está pedindo isso sou eu. Justo, bondoso. A minha oração não é dos outros, não. Sou eu que estou pedindo. Vamos nessa, Senhor?
Os ricos de espírito, representados pelo fariseu da parábola contada por Jesus, são também aqueles que possuem uma visão depreciativa a respeito das outras pessoas. Versículo 9 diz que eles confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Eles superestimavam a si mesmos e desprezavam os outros. Eles viviam apontando o dedo, eles viviam julgando o valor das pessoas pelas leis e pelos costumes deles. E eles só conviviam entre aqueles que eles julgavam mocinhos. Os ricos de espírito, por isso mesmo, não conseguem manter relacionamentos, eles não conseguem assumir os seus erros, eles nunca se humilham e eles nunca pedem perdão. Os ricos de espírito, representados nesse texto pelo fariseu, também são aqueles que se preocupam mais com a sua imagem do que com a sua integridade. Olha o versículo 11. O fariseu, em pé, fazia esta oração. Ele nem pensava na possibilidade de ajoelhar, porque quando a gente ajoelha, menos gente vê a gente. É melhor a gente orar na frente de todo mundo, quando todo mundo vê, em voz alta, porque assim o ibope cresce. Eu te agradeço, Deus, porque eu não sou como os demais, eu não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como esse sujeito aí. Eles posam de perfeitos, eles publicam as suas boas obras, e eles não lidam com os seus problemas essenciais. Eu preciso confessar um negócio para vocês, eu tenho muito medo de quem faz pose de perfeito. Sabe por quê? Só entre a gente, hein? Porque os perfeitos não existem. Eles acham que existe, mas não existe. Eles podem fazer pose de perfeitos, mas não são. Eles acham que eles podem, mas não conseguem. Os religiosos fariseus eram como os santos do pau oco, bonitos por fora, mas vazios por dentro. As frases típicas de um rico de espírito. Rico de espírito sempre diz assim: quem é você para falar comigo assim? Já ouviu? Quem é você para falar comigo assim? Ele se acha tão superior que ele fica indignado quando alguém conversa com ele de uma forma que ele acha que não deveria. A pergunta que a gente faz para um sujeito assim é: quem é você para que alguém não possa falar assim com você? Porque no mundo real, no mundo que a gente vive, as pessoas às vezes não estão bem. As pessoas às vezes são injustas. E isso acontece com todo mundo. Por que não pode acontecer com você? Eles também dizem: como é que alguém é capaz de fazer algo tão ruim assim? Eles estão assistindo a TV e eles dizem: nossa, que homem mau, que mulher má. Eles pegam um retrato de um fato, de um trecho, de um episódio da vida de uma pessoa, e eles denigrem o todo, como se eles pudessem escapar disso se a vida deles fosse projetada num telão. Se a nossa vida passasse num telão como esse, talvez com aqueles momentos que a gente não gosta de lembrar, com as palavras que a gente não gostaria de ter dito, com as coisas que a gente fez e não deveria ter feito, com as coisas que a gente gostaria de esquecer, talvez a gente fosse um pouquinho mais gracioso para com os outros pecadores que são pecadores como a gente. Eu nunca vou esquecer o que você fez comigo. Nunca! Deu para perceber como o sujeito está cheio? Ele sempre guarda as ofensas do outro.
Ele sempre guarda as cartas na manga, cheio, cheio, cheio. Ele é rico em guardar as ofensas dos outros. Eu vou guardar isso para sempre, nunca vou esquecer isso. Ele nunca perdoa. Mas ele se esquece que quando ele é que faz algumas coisas erradas, quando ela é que faz algumas coisas erradas, tudo o que ele quer é o perdão, é a liberação. Definitivamente eu não mereço passar por isso, essa adversidade, esse problema financeiro, esse problema de saúde, eu não mereço. Ah, não? Então todo mundo pode passar por problema. Todo mundo pode ter doença e enfermidade, todo mundo pode perder um filho, todo mundo pode ter algum tipo de lesão, na alma ou no corpo, menos você. Por quê? Deus, nesse momento não, talvez quando eu me tornar uma pessoa mais velhinha, já ouviu isso? Agora eu estou numa fase mais produtiva da minha vida. Talvez quando eu não tiver mais condição de fazer nada útil, importante, aí eu tenha tempo para frequentar uma igreja. É como se a gente pudesse cuidar da nossa vida simplesmente por conta da nossa conta bancária recheada, por conta dos bens que a gente acumulou, por conta do diploma que a gente tem. Que bobagem! Talvez seja por isso que Deus às vezes chacoalha a goiabeira e permite alguns problemas dentro da nossa casa, para a ficha cair, a gente não dá conta de ficar sozinho, a gente precisa de Deus, da ajuda dEle. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, a gente é palha. E os pobres de espírito? Segundo esse texto, os pobres de espírito, representados pelo publicano da parábola, são aqueles que descobrem que não são nada sem Deus. Nada. Eles não são nada. O cobrador de impostos ficou à distância, enquanto todo mundo orava, à distância, longe, porque ele não se achava digno de se aproximar. Ele era rico, mas ele não se achava digno. Ele tinha posses, mas ele sabia que ele não era digno. Não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu. Uma das perguntas mais difíceis de responder é: quem é você? Porque normalmente a gente responde dizendo: eu sou um médico, um advogado, um empresário, um professor. Mas essa não é a resposta à pergunta. Quando a gente responde: eu sou um médico, um advogado, um empresário, um professor, um jogador, o que na verdade eu estou dizendo é o que eu faço. E enquanto a gente mistura essas bolas, a gente cria problema para a gente. Porque, sabe por quê? Porque quando a gente não consegue exercer mais a nossa função, a nossa profissão, por ausência de trabalho, a gente pode entrar numa crise existencial. Quando a gente é obrigado a parar de exercer a nossa função por conta de um problema de saúde, a gente pode ficar desesperado. Quando a gente vai chegando perto da aposentadoria, a gente vai nutrindo a sensação de que a gente não tem mais valor algum. A gente não é o que a gente faz. E a gente não é nada sem Deus. Os pobres de espírito, segundo essa parábola, também são aqueles que descobrem que não têm nada sem Deus. Eles não são nada sem Deus e eles não têm nada sem Deus. Mesmo que tenha dinheiro, mesmo que tenha um carrão, mesmo que tenha um monte de amigos no Facebook, mesmo que seja convidado para todas as festas, mesmo que tenha um green card. Tem gente que acha que a felicidade está no green card, né? O cobrador de impostos, em vez disso, batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim. Eu tenho dinheiro, mas eu não tenho nada. Eu tenho um carrão, mas eu não tenho nada. Eu tenho uma casa na praia, mas eu não tenho. Isso não é nada. E ele está certo.
O apóstolo Paulo, em Filipenses 3, de 4 a 8, disse assim: se alguém pensa que tem razões para confiar em si mesmo, eu ainda mais. Porque eu sou circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim. Eu sou um verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo sou perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Porque é melhor ter Cristo do que ter todas as outras coisas. Eu posso até ter todas as outras coisas, mas sem Cristo eu não tenho nada. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Aí ele diz uma coisa que eu vou ler só porque está na Bíblia, tá bom? Eu considero todas essas outras coisas como esterco para ganhar a Cristo, que é o único fundamento sobre o qual eu posso ser feliz. Por fim, os pobres de espírito são aqueles que descobrem que não podem nada sem Deus. Eles não são nada sem Deus, eles não têm nada sem Deus, e eles não podem fazer nada sem Deus. O cobrador de impostos, no versículo 13, em vez disso, batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E ele não podia fazer nada para mudar isso. Ele pensava assim: agora eu vou ser uma pessoa melhor. 2, 3 dias se passavam e ele voltava a ser uma pessoa pior. Ele não queria ter alguns pensamentos, mas 2, 3 dias depois ele voltava a ter aqueles pensamentos. Ele não queria gritar dentro de casa, mas 2, 3 dias depois de esforço ele fazia tudo de novo. E então ele se esvaziou diante de Deus dizendo: eu sou pecador e eu preciso que o Senhor faça isso, porque eu não consigo. Frases típicas de um pobre de espírito. Diante de uma exortação, de uma crítica: puxa, obrigado pelo que você disse, eu vou pensar no que você está dizendo sobre mim. Obrigado. Segunda frase: não fica assim não. Não fica constrangido perto de mim. Você tem os seus pecados, eu tenho os meus. Nós somos todos iguais. Terceira: como eu queria tirar essa daqui. Juro para você. Como é difícil dizer simplesmente: eu te perdoo. Às vezes eu quero ficar rico guardando todas as ofensas para mim. Eu não vou liberar essas coisas, mas o reino de Deus é para os pobres. Que tal você pegar toda a riqueza de ofensas que você acumulou ao longo de uma vida e rasgar tudo isso para ser pobre diante de Deus e ganhar a possibilidade de ser feliz? Quarta frase: eu não consigo entender por que é que Deus permitiu essa situação dura na minha vida, mas Deus deve saber o porquê. E Deus é bom. Deus vai cuidar de mim. Ele está no controle, Ele sabe o que Ele está fazendo. Por fim, Deus, eu não vou deixar para buscar o Senhor simplesmente na velhice. Eu vou começar agora porque eu preciso de você. Em todos os momentos, em todas as horas, eu preciso
de você. 1 Pedro 5,5 diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Concluindo a mensagem de hoje, 2 desafios. Nesta semana, reconheça a sua pobreza interior. Reconheça. Como? Buscando a Deus diligentemente, reconhecendo os seus pecados voluntariamente e submetendo-se à vontade dEle diligentemente. Reconheça. A gente é tudo igual, tudo pecador, tudo imperfeito. Ninguém é melhor do que o outro aqui. E ponto. E em segundo lugar, exercite a sua pobreza pessoal. Pobreza de espírito a gente reconhece e ao mesmo tempo a gente exercita. E como é que a gente exercita? Servindo as pessoas que nos cercam. Sirva as pessoas, não por aquilo que elas podem oferecer para você, mas pelo simples fato de poder servir. Ah, mas eu sou o médico, ele é o enfermeiro, e daí? Ah, mas eu sou o dono, ele é o empregado. Ah, é? E daí? Mas eu sou o líder, ele é o liderado. É. E daí? Sirva. Isso vai exercitar a sua pobreza. Perdoe aqueles que te devem. Ah, que exercício difícil. Isso vai te fazer mais pobre diante de Deus e diante das pessoas que te cercam. E por fim, convivendo com pessoas diferentes de você. Diferentes. Que têm percepções diferentes e fazem você se expandir interiormente. Você pode pegar tudo que a gente estudou hoje aqui e jogar no lixo. E eu te garanto uma coisa: ninguém vai jogar um raio do céu na sua cabeça. Pode ir embora tranquilinho, viu? Mas se você prestar atenção nessa placa amarela, você vai pavimentar o caminho para a sua felicidade. Acredite nisso. Bem-aventurados, felizes são os pobres de espírito. Eles herdarão o reino dos céus.